Oi, Meser! Eu vou ensinar para você um tutorial de como você pode ser feliz e prosperar muito na sua vida. Preparado? Anota aí. Começa acordando às 5 da manhã, raspa a língua, depois você toma uma aguinha morna com limão, enfia a cara no gelo por alguns segundos, aí você sai para correr antes do sol, tá? O sol não nasceu ainda. Volta para casa, daí você treina em jejum para você também fortalecer seus músculos. Aí você volta, faz o seu avocado toast com o seu super coffee, tá? Tenta ler umas 10 páginas de algum livro que vai enriquecer, né, o teu mental, um Milagre da Manhã, um Café com Deus Pai, alguma coisa assim. E aí depois você tá pronto para começar a trabalhar às 9. E aí, no trabalho, não tem tempo de procrastinar, né? Afinal, você tem que treinar seu mindset. Vamos fazer seu networking e deixar tudo produtivo durante o dia. Afinal, trabalha enquanto eles dormem. Isso. E na hora de descansar, não fica rolando feed, sabe? Consumindo essas coisas que não enriquecem a mente. Tenta ver algo que vai nutrir a tua cabeça. Então, algum documentário ou ler um livro que vai ajudar na sua carreira, que vai ajudar o seu desenvolvimento. E lembra de nutrir o seu corpo com do bom e do melhor. Bebe 3 litros de água por dia, faça sua skincare e vá dormir antes das 10 e 2 horas antes de dormir, nada de tela, hein? Não é difícil. Quem quer, consegue. Ai, que exaustivo. Eu não aguento mais. Eu sou a Carol Berzotti e eu demorei pra entender que, às vezes, o meu mínimo é o meu máximo. E tá tudo bem. Eu sou a Vanessa Dias e às vezes a minha melhor versão só quer abrir uma cervejinha, vestir um moletom e assistir uma série que eu já vi 77 vezes. E esse aqui é o Mesa para Duas, um podcast que é uma mesa de bar, de café, do que você quiser, pra gente bater um papo entre amigas. Então já puxe a sua cadeira e se acomode e a gente se encontra todas as quartas-feiras na sua plataforma de áudio preferida. Exatamente. E lembre-se, participa da nossa comunidade lá no WhatsApp, tá aqui na descrição o link para participar. E comenta aqui, curte, compartilha com seus amigos. Enfim, vamos bombar o mês, hein? Eu tô simplesmente com ódio da nossa introdução. Também. Eu fiquei exausta. Eu fiquei me sentindo muito pressionada pra ser a melhor versão que eu pudesse ser da vida. Mas pensa que hoje em dia a gente tá praticamente exposta a esse tipo de rotina, né? Então, assim, esse sentimento de, meu Deus, preciso ter o meu melhor dia, dar o meu melhor, fazer o máximo que eu conseguir ao longo dos meus dias, a gente tá sendo exposta a isso todos os dias, a todo momento. Exato, é uma cultura do hacks, da produtividade, de, sei lá, desbloquear a melhor versão que você puder ser. Exato. E otimizar o seu dia. E é engraçado porque a sensação que eu tenho é que ninguém aguenta mais ser a melhor versão de si mesmo. Mas a gente sempre se pega tentando. Quando a gente vê, a gente tá tentando. Exato. Existe várias trends no TikTok, enfim, nas redes sociais, que você precisa dar a sua melhor versão o tempo todo, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e aí você tá o tempo todo correndo atrás de algo que você nem sabe o que é. Tipo, qual é a minha melhor versão? Onde está a minha melhor versão? E você se pega correndo atrás de um negócio que, cara, tem dias que você só acorda se sentindo um merda. Exato, exato. Você sente hoje que você, em algumas áreas, está tentando ser sua melhor versão? Sim, acho que sim. Principalmente na vida profissional, eu acho que acho que mulheres, no geral, sentem essa pressão mais na vida profissional, porque é muito difícil ser mulher na Isso vida é um profissional. ponto. Pra gente até aprofundar nisso, porque assim, a gente hoje vive mais do que nunca, talvez, nessa cultura da alta performance, né? Você tem que realmente estar toda hora produzindo e tal. Essa cultura meio tóxica. Uhum. E aí, quando você fala que pra mulher é mais difícil, além da gente ter que batalhar mais para ter espaço no mercado de trabalho ainda, embora isso já está melhorando, ainda temos um caminho, a gente tem essa questão de que nós somos cíclicas, principalmente a mulher que, enfim, não toma nenhum tipo de anticoncepcional hormonal e tal, que realmente cicla, vai ter momentos do mês que a gente vai estar muito produtiva e vai ter momentos que a gente não vai estar tão produtiva. Só que a
o mercado de trabalho cobra que a gente esteja dando 110% 100%. o tempo inteiro. É aquele gráfico, né? Que produtividade e, sei lá, dar o seu melhor não é cíclico, né? Não é uma reta contínua. Tem dias que você tá dando 100% e tem dias que você tá dando 1%, que é o seu máximo naquele dia, e tá tudo bem, sabe? Acho que isso também serve pra minha vida pessoal dentro da academia. Tipo, eu sinto que por eu ter um treino certinho, eu preciso sempre entregar as séries certinhas. Só que é isso. Às vezes eu acordei mal, às vezes eu dormi mal naquele dia, às vezes eu me alimentei mal no dia anterior. Então você não vai conseguir dar o seu melhor na academia naquele dia. E aí, se eu não consigo completar meu treino, ou se eu fico exausta antes, ou se eu conseguia pegar aquele peso, mas agora eu não consigo mais, eu me sinto uma inútil. Juro. E eu sou a pessoa que mais me cobra internamente. Tipo, nossa, que lixo que você é, né, querida? Você conseguia 10, agora você só consegue 8. Ridícula. É muito isso. E isso faz com que, às vezes, a gente nem tente, né? Tipo assim, se eu não tô conseguindo fazer 100%, então eu vou fazer 0. Exato. Hobbies é assim pra mim. Real, assim. Eu comecei a pintar o livrinho do Bob Goods, que virou uma grande febre. E aí eu percebi que eu era patética pintando. Porque vazava ou as cores simplesmente não combinavam. E eu falei, cara, melhor nem pintar. Deixa quieto. Dei o livrinho pra minha irmã, tipo... Jura? Aham. Tipo, eu não consegui mais. Eu olhava e eu ficava, mano, tá ridículo isso aqui. E aí você olha vídeos das pessoas pintando que tem técnica, que tem, enfim, estudo e tudo mais. Fica, juro, nada no meu dia vai ser tão pior que o meu desenho. Mas sabe o que é foda? Tipo, pra que você quer que o desejo seja bom, o desenho, né? Por quê? Tipo, Era pra ser um negócio que era pra relaxar, virar um hobby e você só focar ali naquele momento e tal. Exato. E virou uma desgraça na minha cabeça. porque tudo tem que ser o melhor. É muito ruim. Eu faço um trabalho mental muito grande pra entender que às vezes tudo bem eu não ser boa. Porque eu não sou muito boa em várias áreas da minha vida, assim. Então, esportes é um negócio que com certeza eu não vou ser a melhor. Eu tô feliz se eu conseguir, sabe, não me lesionar praticando algum esporte. A questão de dirigir também, que é uma coisa que eu ainda tenho trabalhado. Então, tem várias áreas. E eu cresci assim, eu sempre fui aquela criança meio atrapalhada, que era meio ruim na educação física. Então, esse sentimento de, eu não sou muito boa, a café com leite. Esse é o resumo. Eu Uhum. era a pessoa a café com leite. O que é meio ruim, porque eu cresci com esse sentimento de, putz, a Vanessa, ela é café com leite, ela não tá pra valer ali, sabe? Uhum. E aí eu fui fazendo um trabalho mental de que, sim, às vezes eu vou ficar boa assim em alguma coisa, se eu quiser, mas que às vezes tudo bem eu não ser boa. Só que as coisas que eu quero ser boa, eu não me dou tempo de, entendeu? Eu quero Aham. imediatamente ser boa, entendeu? Acontece real isso comigo. E no meu caso, foi um pouco diferente. Tipo, no seu caso, você sempre foi a café com leite. No meu caso, eu sou a irmã mais velha. Então, sempre fui cobrada pra ser o exemplo, ser a melhor. Então, pra mim, era muito difícil vacilar. Sabe? Putz, você não é boa aqui, você vacilou. Uhum. E aí que exemplo eu tô dando? Então, eu sempre mirei nesse negócio, tipo, que exemplo eu tô dando? Então, pra mim, se eu não tô fazendo um negócio 100%, é melhor nem fazer. Melhor Entendi. nem começar. Então. Eu não me dou ao luxo de ser a café com leite. Uhum. Eu não me dou ao luxo de, vou entregar médio aqui e tá tudo certo. Uhum. Eu tava jogando videogame ontem com o Wellington, a gente tava jogando Mario Kart. E, cara, eu comecei a ficar muito frustrada de não conseguir simplesmente sair do lugar que eu tava, que era quinto. E era muito tipo, o médio, né? Mediano, né? Você tá ali no meio da competição. Eu comecei a ficar tão frustrada que na minha cabeça eu fiquei tipo, cara, você tá brincando, calma, sabe? Exato. Mas é frustrante. Quando eu sei que é algo que eu não preciso ser boa, eu fico tranquila até. Nossa, eu não. Porque eu acho, de novo, né? Eu já tenho isso de, ok, em algumas áreas eu vou ser mais mediana e tá tudo bem. Então, por exemplo, agora eu comecei recentemente aulas de arco e flecha. Amiga, que legal, né? Sim, Eu exato. amei isso. Eu sempre quis fazer e eu nunca realmente ia atrás. Falava, um dia eu gostaria de fazer aulas de arco e flecha. E aí eu ganhei de Natal, né, do Alberto, e eu comecei as aulas agora esse ano. E assim, a primeira aula foi muito, nossa, ruim, eu tava bem ruinzinha, assim, eu fui acertar o alvo mesmo no finalzinho da aula. E aí eu fiquei um pouco frustrada, eu falei, ai, que caceta, né, parece que reforça essa coisa dentro de mim de que, ai, não sou boa. Uhum. Só que eu falei,
tudo bem se eu não for boa, gente. Eu tô aqui só pra me divertir. Eu não quero participar de campeonatos de arco e flecha. Eu não vou, sabe? Eu não tô Aham. vivendo da Idade Média pra usar arco e flecha enquanto arma, nada do tipo. Então, Você precisando caçar sua comida. exato. Então, falei, cara, eu tô aqui pra me divertir, tá super legal, então tudo bem. E é engraçado, porque quando a gente relaxa de tentar ser muito bom, rápido, parece que aí sim a gente se dá a chance de melhorando de uma forma mais. É porque você tá Saudável, brincando, né? exato. Você tá brincando e aí você vai se desenvolvendo, igual a gente faz quando a gente é criança, faz quando a gente é adulto, a gente não se dá chance de brincar, de experimentar, sabe? Uhum. Eu lembrei das aulas de dança que a gente fez. Total. Comecinho do ano passado, né? Sim, sim. Mano, eu parei porque eu olhava no espelho e eu falei, que patética, cara. Exato. E eu parei. Tipo, comecei a ficar com vergonha de mim, sabe? Pois é. Uma situação, tipo, nossa, melhor não fazer. Eu tô passando vergonha aqui, sabe? Exato. Eu voltei a fazer aulas de dança recentemente, o estileto mesmo que a gente tava fazendo. Boa. E sábado passado que eu fui na aula, as meninas já tinham começado uma coreografia. Uhum. Eu cheguei, já metade No meio. da coreografia a galera já sabia. E eu fiquei perdidinha. E eu falei, Eu odeio nossa, essa eu tô sensação. horrível. Então. Cara, eu odeio essa sensação. Juro. É muito de tá ruim. todo mundo pra direita e você pra esquerda. É. Sabe? Eu odeio essa sensação. E na aula fica mais nítido porque tá todo mundo virado pro espelho. É. Então você é quase que colocada pra competir ali, né? Tipo, a se comparar, sabe? Exato. Isso Em eu não questão de gosto. esporte, é por isso que eu gosto de yoga. Porque o yoga realmente é você com você, sabe? Você não tá. Embora você até fica, às vezes você olha e fala, gente, olha, aquela pessoa conseguiu uma invertida e eu aqui. Mas. Meio que Mas eu caguei, acho que entendeu? o yoga tem a coisa do. Não sei, pra mim, né? Eu tenho esse negócio da comparação o tempo todo. Até eu comigo mesma. Sim. Então, sei lá, eu fiz uma invertida, ou eu fiz tive uma abertura melhor num dia, e no outro dia não, eu fico assim, mas por quê? Ah. Sabe, eu fico me comparando comigo mesma, de por que você não consegue mais? Sabe, da onde que veio Total. aquela abertura naquele dia? Mas, ó, não puxando pro lado astrológico da coisa, mas puxando pro lado astrológico da coisa, é muito característico de Ares ser essa pessoa competitiva até com você Muito. mesmo, entendeu? Muito. Como eu sou muito da experimentação, tá? Também tem um pouco do meu signo, que é Gêmeos, que eu não ligo de fazer coisas e não me sentir boa. O lance da dança me incomodou porque eu já fui muito boa. E aí Esse é o é que um você tá ponto falando, também, né? né? Eu mandava bem na adolescência, porque eu fazia bastante aula de dança, aí eu voltei depois de adulta. E era primeiras aulas de estileto, e aí a galera mó sexy lá dançando, e a gente parecia uns... Nossa, o que tá acontecendo? juro. Minha perna fica horrorosa. Duas dobrada portas dançando. Então aí me incomoda de ver que eu já não sou mais tão boa quanto eu era um dia. Mas se eu sei que, tipo, cara, eu não consigo fazer uma invertida no yoga e eu tô em paz com isso, tudo bem. Pra mim não me incomoda, entendeu? Sim. Eu tenho outro lance que eu fiquei pensando assim, se alguém fala, caramba, você faz isso muito bem. E aí, se a pessoa me elogia, Esse é um problema. mano, nunca mais eu vou querer errar naquele negócio. Isso é um problema, sim. Tipo, vira um negócio É. de tipo, eu sou expert nisso que eu tô fazendo agora. Isso pra mim é o B.O. Se eu sei que, eu não vou ser boa nisso, eu fico em paz. Eu também. Agora, se é algo que eu deveria ser boa, aí fudeu pra mim, cara. Eu lembro que o inglês pra mim foi uma questão por um tempo, porque quando eu... Nossa, faz um tempo aí. Eu comecei numa empresa que eu era estagiária, fui crescendo, e eu era a única do setor que falava inglês. Uhum. E aí, teve uma oportunidade pra fazer um trabalho lá fora, nos Estados Unidos, e aí eu fui chamada, porque eu era a única que falava inglês. Só que assim, eu não era fluente. Uhum. E aí eu comecei a fazer aulas e tal, e o meu ímpeto quando eu sei que as pessoas esperam que eu seja boa em algo e eu não acho que eu sou, meu ímpeto é fugir. Tipo assim, isso é uma coisa que eu tratei muito na terapia, porque o que eu vou contar agora é a metáfora pro resto da minha vida. Quando eu era pré-adolescente, adolescente, eu ganhei uma bicicleta. Só que eu nunca aprendi a andar. Eu não andei nela. E aí eu fui crescendo e crescendo e crescendo. Aí eu já tinha 15, 16, 17. E a bicicleta eu não nem... sabia andar de bicicleta. E aí chega uma idade que é meio mico você não saber andar de bicicleta. Todo mundo sabe, a pessoa lá com bicicleta de rodinha, sei lá. Uhum. E aí, ao invés de eu falar, eu vou aprender a andar, que eu falei, eu nunca vou pegar numa bicicleta. Aí ninguém nunca vai saber que eu não sei andar. E aí eu fiz isso, eu só fui andar de bicicleta depois de adulta mesmo, assim. Que uma vez eu tava de férias viajando, aí minhas amigas, a gente tava na praia e minhas amigas falaram, vamos alugar uma bike, vamos andar?
Nossa, Na você orla, travou. uma delícia. Não, eu falei, vamos. A hora que eu peguei a bike, eu fui andar e fiz assim. Aí ela, você sabe andar? Aí fiquei, acho que sim. Aí eu fui tentando, assim, mas assim, depois de adulta. E aí o inglês foi isso, assim, todo mundo esperava que eu soubesse falar inglês. Na minha família, todo mundo falava, nossa, a Vanessa, ela desenrola muito em inglês, que não sei o quê. E eu não me achava a fluentona. E aí eu falei, vou fazer aula. E aí eu lembro que eu fiz uma primeira aula, nem lembro como foi, mas eu lembro que no final da aula o cara falou assim pra mim: Você não precisa fazer aula de inglês, você sabe. Tipo, ele não falou com essas palavras, Aham, mas mas ele falou basicamente. assim, o que ele passou pra mim foi: Você não precisa de aula de inglês, você precisa de terapia, porque você tem medo de falar, mas Falar. você sabe. E o fato de você ter medo de falar faz você falar errado. Cara, esse negócio do inglês, pra mim, me pega muito também. Eu e o Wellington, a gente fala disso às vezes. Eu travo muito pra falar inglês, mas eu entendo muito bem. Mas é medo. É É medo. medo de falar errado. Exato. E aí, a gente acha que só porque a gente tá fora do país, ou enfim, vai falar com alguém que fala inglês, você precisa ser perfeito. Uhum, exato. E aí, você precisa, como se você tivesse nativo. Você nasceu nos Estados Unidos. E aí, você não fala. Porque você fala, putz, a pessoa sabe, ela vai saber que eu não falo e vai virar um desastre. E você trava. Só que, tipo, às vezes, basta conversar e falar, não sei falar isso, como é que fala? Exato. E aí eu travo. A gente foi viajar pra Europa e no espanhol eu vou bem. Tipo, eu não ligo de errar. Jura? Eu tenho mó medo de falar espanhol, porque eu falo um portunhol e eu tenho medo de ser meio ofensivo, sabe? Tipo, você não tá falando espanhol, querida. Você tá Amor. achando que você tá falando. Cueca cuela. Mas no espanhol, sei lá, eu me dou o luxo de errar e tá tudo certo, Aham. sabe? E no inglês, não. No inglês eu não consigo, eu travo. Aí nos lugares que, por exemplo, Amsterdã falava inglês, eu travei, eu não falei com ninguém. Então você não queria parecer errado, você não queria errar. Exato. Exato. O Alberto, a primeira vez que a gente viajou também pra fora, ele travou total. E ele fala inglês numa boa, mas ele chegou pro moço que ele ia comprar uma água, ele só tinha que falar water. E aí ele ficou assim. Eu sou assim. Aí o cara fez water, aí ele. Yes. Eu sou assim, juro. Eu travo num nível que eu. Não parece que eu não sei falar inglês, parece que eu não sei falar. É. Mas aí. Basicamente. Uma coisa que me ajudou muito mesmo foi quando eu trabalhei numa empresa que tinham pessoas que não eram brasileiras. Hoje eu trabalho numa empresa que tem. O dono da empresa, ele é argentino. Então, Uhum. é muito português com espanhol misturado. Mas a empresa anterior era inglês primeiro. Tipo, os recados era tudo inglês e tal. E o chefe do meu chefe, ele era italiano. Caraca. Sim, e assim, tinha gente de outras partes, assim, que não era Brasil. Então, o pessoal se comunicava em inglês. E eu ficava em pânico no começo, assim, em pânico, principalmente quando era pra falar com esse chefe italiano. Porque eu falava, ele não fala inglês, ele não fala em português. Uhum. Não dá pra eu falar, olha, eu não sei falar isso. É inglês. Sim, ele também provavelmente não saberia. Eu não falo italiano, ele não fala português. É inglês que a gente vai se encontrar. E eu ficava com muito medo, e eu gaguejava, e era horrível. Eu lembro que, assim, nas reuniões eu queria fazer uma pergunta, eu ia no Google Tradutor e escrevia a pergunta pra eu ter certeza se era isso, e aí eu falava toda travada. E aí uma colega minha de trabalho falou uma vez, falou, ele também não fala inglês como língua primária. E tudo bem, a maioria das pessoas, não tinha muita gente que era nativa em inglês, era pessoas que não falavam, que a primeira língua não era inglês. E aí ela falou assim, ninguém aqui fala inglês e outras pessoas sabem que você não fala inglês, você só tem que se fazer entender. Você não tem que falar inglês perfeito, tá tudo certo. Uhum. E aí tira um pouco a pressão, e aí eu fui aos poucos, mas assim, é difícil, é bem difícil. Não é fácil. A pressão que a gente se coloca o tempo todo é gritante, assim. Eu lembro do nosso primeiro episódio do Mesa. É verdade. A gente assistiu o primeiro episódio e, meu Deus, a gente tem vários vícios de linguajar, a gente tem vários jeitos de falar que as pessoas podem olhar. Gírias e tudo mais. E aí, a gente mesmo se olhou e falou, cara, a gente não estudou pra isso, a gente não... Sei lá, a gente só tá fazendo por hobby e se der certo, deu. Exato. E aí, a gente se tirou essa pressão de tentar ser perfeito o tempo todo aqui. A gente se dá o luxo de ser imperfeito, de talvez falhar aqui. E tá tudo bem, porque a gente tá fazendo isso porque, a gente gosta muito de se comunicar e falar com vocês. E 2, a gente tinha a intenção de botar a nossa opinião pra jogo em algum dado momento. Exato. Isso não quer dizer que a gente não
identifica essas coisas e tenta melhorar elas. Exatamente. Não é sobre isso, tipo, a gente falou, a gente tem muitas gírias, tem alguns vícios de linguagem, vamos tentar prestar atenção e vamos melhorar. Mas a gente não vai falar, cara, não é mais pra falar nenhuma gíria, vamos parar o podcast, solta uma buzina toda vez que alguém falar, tipo, não dá. Exato. Então, A gente mudou muito o jeito de pensar. Primeiro, porque isso aqui é uma mesa de amigas. exato. E na mesa de amiga a gente vai falar palavrão, a gente vai ter vício, a gente vai, sei lá, não vai ser perfeito. Porque a gente não tá preocupada em ser perfeita. E se a gente tentasse ser muito quadradinha aqui, muito perfeita, talvez saísse um pouco da linguagem do mesa. O perfeccionismo rouba a autenticidade. Isso Muito! é fato. Quando você fica tentando ser perfeito ou fica pensando no que os outros vão pensar e não no que você tem a dizer, principalmente quando a gente tá falando de expressar, você acaba com a autenticidade. Exato. Eu tinha muito esse problema com a escrita. Muito, muito, muito. Foi muito tempo de terapia, porque eu escrevia, quando eu escrevia sem pensar em publicar, Uhum. só descia. E aí depois eu ia reler e falava, putz, ficou mó da hora. Mas eram textos extremamente pessoais que eu não Aham. queria que fossem vistos por ninguém mesmo. Sim. Quando eu escrevia pensando que eu ia publicar, Travava. nossa, ficava horrível. Não parecia eu, ficava robótico. Eu tinha medo de me pôr ali, porque eu se pôr ali não vai ficar tão bom. Não sou boa o suficiente, sei lá. Uhum. Então, e é engraçado, porque não deveria ser assim. Porque quanto mais autêntico a pessoa é, mais fácil de alguém se identificar. Uhum. Quanto menos perfeito você for, mais a pessoa vai falar, putz, que legal, é uma coisa verdadeira que eu tô vendo aqui, não é, Sim. sabe, Sim. engessado. Uma coisa que mais fez entender, até a gente voltando um pouco pra parte do profissionalismo e tudo mais, uma coisa que me fez entender muito que as pessoas iam me valorizar mais no trabalho era eu me mostrar mais vulnerável. Uhum. Tipo, cara, você vai errar, tá tudo certo. O importante é como a gente vai fazer juntos isso dar certo. Então, sei lá, no trabalho, errei. Gente, eu errei. Como é que a gente faz pra consertar isso, sabe? Tá tudo bem errar, tá tudo bem ser vulnerável, tá tudo bem chorar, tá tudo bem se desesperar. O importante é o quão rápido você vai voltar pra fazer aquilo dar certo, né? Sim. Pra, enfim, voltar pros trilhos. E aí eu entendi muito isso, que ser vulnerável no trabalho tá tudo bem. Ainda mais nós, mulheres, de novo, voltando pro âmbito do feminismo, quando nós, mulheres, nos mostramos muito vulneráveis, principalmente no trabalho, isso é muito julgável, né? Isso É muito julgável. E aí, então, pra gente, a gente se mostra o tempo todo, tipo, a gente não erra, a gente é incrível. E aí, a hora que erra e a hora que você se sente mais machucada, sente vontade de chorar, ou sente mais na sua, você fala, vou ser mandada embora. E eu acho que no profissional, as pessoas têm um pouco de medo de admitir isso. Tipo, não sei fazer isso aqui, ou não consegui entregar isso aqui, ou tem muita demanda. Parece que falar que não tá legal, impor limite. E na verdade, isso é uma baita de uma força. Gente, o quanto é valorizado quando algum funcionário, algum colaborador fala, não tô conseguindo marcar com isso, preciso de ajuda. Traz o problema até deveria, né? Não é em todos os casos que é Sim. valorizado. Mas numa liderança saudável, isso é valorizado. A pessoa fala, olha, muito obrigada por ter sinalizado isso. Vamos buscar alternativas juntos aqui. E aí você se sente acolhido, você cresce. Acontece muito da pessoa tentar absorver tudo. Uhum. Porque se ela falar, eu não tô dando conta, ela vai falar, vão me demitir porque eu não tô dando conta. Cara, eu pensei em um caso muito específico aqui agora, mas não vou expor, obviamente. Mas da pessoa, realmente, ela tem muita dificuldade de delegar. E a pessoa, ela tem até uma equipe pra ajudar ela e ela pode delegar, mas ela pega tudo pra ela. E qualquer feedback negativo é tipo assim, nossa, não gosto mais do meu trabalho. Vão me demitir. Meu Deus do céu. Cara, eu era Tá tudo muito bem. assim. Eu era muito assim. Quando eu comecei a trabalhar, e aí as pessoas, nossa, você é muito boa nisso, vou te dar mais essa, sabe? E aí as pessoas vão te elogiando e tal, e você vai pegando, vai pegando, vai pegando. Aí quando, putz, você tá com muita coisa, vamos tirar uma coisa de você? Eu ficava tipo, ué, por quê? Eu não sou boa o suficiente? Nossa, agora eu não tô dando mais conta. Eu era excelente no que eu fazia, agora eu não sou mais. E aí eu comecei a me sentir com muito medo. Quando, vamos colocar uma pessoa pra fazer isso junto com você. Nossa, quando eu tinha que delegar, era terrível, terrível, terrível. Eu me sentia muito mal. Me sentia como, eu não sou mais capaz. Nossa, ferrou, eu não sou mais capaz. Vão me mandar embora. Eu tô treinando essa pessoa pra eles me mandarem embora e ela fazer o meu trabalho. Nossa, tipo, rolava várias questões assim comigo. Até que eu, de fato, aprendi.
que delegar é bom, sabe? Você vai fazer com outra pessoa, você vai ensinar, a pessoa vai te ajudar, você vai fazer a sua parte, que você faz bem, muito melhor. Exato. Mostra que você tem senso de trabalhar em equipe, que você Exato. consegue gerenciar suas demandas. Mas as pessoas não enxergam isso. Não. Eu tinha alguns problemas, assim. Antigamente, eu tinha que ser muito necessária. Uhum. E isso para mim estava diretamente atrelado ao quão valor eu tinha. Então, Sim. assim, se eu sou muito necessária no meu emprego, eu sou indispensável. Ninguém é, gente, no trabalho. Amiga, eu tinha medo de tirar férias. Então, Porque as pessoas iam perceber que eu não tô lá e a coisa roda sozinha. eu amava, assim, ai, só eu consigo fazer Aham. isso, sabe? Aham. Isso é muito ego, né? Muito, óbvio. Mas é também um pouco de medo de você ser, ai, nossa, não sou o suficiente aqui. E ser substituída, né? É, exato. É muito medo de ser substituída. É muito medo de... vão perceber que eu não faço diferença. É a síndrome da impostora, né? O fenômeno da impostora. Uhum. Ai, gente. Ou seja, né? É engraçado o rumo que esse episódio tá tomando, porque o tema é cansei de ser minha melhor versão. Que é a nossa busca por autoaperfeiçoamento o tempo inteiro. E alta performance também, o tempo todo. E aí, nisso, a gente tá navegando por caminhos que é medo. Vem muito do medo. Tipo, medo de não ser bom o suficiente, medo de errar. Do que os outros vão pensar. Exato. Permeia o medo, porque a gente vive nesse negócio de perfeccionismo, e é muito do que a sociedade vai ver, do que a gente vai mostrar, o que a rede social vai mostrar, qual o impacto que eu vou ter. É tudo sobre o que eu vou mostrar. É verdade. E assim, rede social é um ponto crucial nesse tema, porque como a gente comentou no começo do episódio, a gente tá vivendo muito. Todo dia a gente é exposto por rotinas que não funcionam na vida real da maioria das pessoas. Uhum. Parece que tá todo mundo vivendo uma vida. A introdução irônica que a gente trouxe aqui, de realmente acorda às 5 da manhã, raspa a língua, vai malhar, vai fazer não sei o quê, trabalho e tal, e ainda tem a vida pessoal super em dia, e sai com seus amigos, e cozinha super bem alimentos orgânicos. Aí você fala, caralho, como que a pessoa consegue? Uhum. Todo dia a gente é exposto as situações assim, querendo ou não, dentro das redes sociais. Sim. Profissionalmente, a mesma coisa. Você tá vendo todo mundo lá, criando conteúdo, se divulgando, fazendo um monte de post legal no LinkedIn, soltando conteúdos no Instagram, tal, isso aqui, e é muita... Você fala, eu tô ficando pra trás, se eu não fizer isso, eu tô ficando pra trás. O tempo todo, né? Na vida pessoal e profissional. Total. Eu não tô com o corpo perfeito, eu não tô com a pele perfeita, eu não como perfeitamente, eu não malho perfeitamente, eu não dou o meu melhor no meu trabalho, né? E aí você fica... O mínimo que você dá, você fala, tô me sentindo um lixo. Ou mesmo que você até tá... Não, eu tô feliz, mas eu preciso fazer mais. Não, tá bom a minha rotina, mas eu acho que eu consigo melhorar. Acho que eu consigo otimizar. E aí, a hora que você quer só deitar no sofá e ficar de boas, você fala, putz, não tô sendo produtivo. Preciso ver um vídeo no YouTube sobre produtividade. Preciso ver um vídeo no TikTok falando sobre mindset. E aí você vira nesse looping em que você tá lendo sobre produtividade, vendo vídeos sobre produtividade, tá tentando dar o máximo de produtividade no trabalho. E no fim, será que você tá sendo produtivo de verdade? Não. Eu caí já na pira do livro, assim, eu ficava me sentindo mal quando eu tava lendo ficção. Porque, pô, eu tinha um monte de livro, eu baixei um monte de livro de autoajuda, de autodesenvolvimento. Uhum. E assim, a gente até, né, fez uma brincadeira sobre isso no começo do episódio, mas eu gosto de livros de desenvolvimento pessoal. Acho que são bem legais, assim, alguns. Café com Mãe Vanessa. Não esse tipo de livro, gente. Mas assim, sei lá, eu nunca li O Poder do Hábito, mas falam que é mó legal. Eu já li, sabe? É bem legal. Livros de marketing, sabe? Eu gosto realmente de livros que vão agregar alguma coisa. Uhum. Mas eu também gosto de livros de ficção. E tá tudo bem. E na boa, a gente fala, mas isso aqui não vai agregar nada na minha vida. Agrega pra caramba. Muito, sabe? muito. Eu não seria uma boa escritora se eu não fosse uma boa leitora. Acho que é bem possível você Cara, escrever você bem não se seria não uma boa amiga se você não visse séries sobre, por exemplo, Friends. Eu não seria uma boa amiga se eu não visse Friends. Digo, você não teria repertório pra conversar. Ah, sim, exato. Você não teria repertório. Exato, falta repertório. Você acaba virando uma pessoa desinteressante. Exato, digo, boa amiga no sentido de ter bom papo. Exato. De, sei lá, fazer alguma coisa juntas. Sei lá, 1000 coisas que podem vir de uma amizade de uma pessoa que tem muito repertório. Exato. Sabe? Eu acho que assim, cara, a vida é mais do que ticar-tarefa. Eu amo ticar-tarefa, tá? Então... É importante. Eu gosto de fazer lista, de fazer meta, de realmente ticar o que a gente fez, de organizar a rotina no Google Calendar. Eu sou essa pessoa meio pragmática, sou mesmo.
Mas eu entendo que não dá pra você colocar 24 horas do seu dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano nesse nível, não dá. Não. Hacks de produtividade, eles são super bem-vindos. Tipo, Pomodoro, sei lá, deixa seu celular longe pra não te distrair, todas essas coisinhas. Sim. É super legal. Só que se você É resume sua válido, vida porque a uma hora você vai ter isso... que ser de fato produtivo. Exato, não dá, é o equilíbrio, não dá pra você exato. ficar... Mas enfim, eu acho que a partir do momento que a gente tá transformando atividades que deveriam ser de lazer em atividades performáticas, de você ter que realmente ser bom, entregar alguma coisa, monetizar. Cara, por que que qualquer coisa que eu vou fazer que tem a ver com internet, eu preciso monetizar, eu preciso entregar resultados em números e... Porra, eu não posso simplesmente... O que aconteceu com o postar por postar, entendeu? Exato, Que exato. saco! A gente fica super feliz que, no fim das contas, são todos os nossos... Ou os amigos mais próximos nossos são os melhores ouvintes do Mesa. Porque eles eles ouvem, mandam áudio pra gente, tipo... Cara, eu vi esse episódio do Mesa, foi super legal, a gente precisa sair pra falar mais sobre isso e tudo mais, sabe? Então, assim, a gente fica muito feliz. Que tá tudo bem, tem muita gente de fora que ouve a gente, que a gente não conhece, a gente fica muito feliz também. Mas tem outras pessoas que estão no nosso círculo de amizade, que estão próximas e que também ouvem e a gente fica mais feliz ainda, Exato. sabe? É um pouco... a gente não precisa monetizar isso aqui, não precisa virar um grande trabalho e a gente tá feliz com isso, sabe? Exato. Eu acho que é ok quando você precisa trabalhar com internet e tal, aí é outros 500. A gente já falou isso, inclusive, em episódios passados. Mas às vezes é só realmente postar por postar, ou nem postar. Eu acho que às vezes a gente tem também uma obrigação de postar tudo e, enfim, estar online. Você lembra quando eu tava... acho que a gente já falou também aqui no podcast que eu estou numa transição de carreira, né? Eu tentando, pelo menos. Não sei ainda o que tá acontecendo, gente. Tá difícil pra mim. E eu tenho me cobrado muito sobre isso, por tentar achar logo o que eu quero fazer de fato, se eu quero continuar na publicidade, enfim, tá bem difícil pra mim. Mas, dito isso, eu tenho tentado... Eu tentei por um mês, sei lá, postar conteúdos na internet. E aí, por mim, eu achei que não tava perfeito e eu só parei. E eu não quis mais continuar. Eu olhava aquilo e falava, não tá legal. Você já experimentou agora ver esses conteúdos e ver como você olha agora que você se afastou? Não, eu tenho vergonha. Jura? Uhum. Porque acontecia muito isso comigo antes do mês, assim. Eu colocava alguma ideia no mundo e eu falava, tá horrível, não quero, não sei o quê. Me paralisava tanto que parava. Uhum. E aí, depois de um tempo, eu ia revisitar aquilo e falava, não tava tão ruim quanto eu lembrava, tava até que bem legal, eu devia ter continuado. E até no Mesa, tá, gente? Eu já passei por isso várias vezes. Eu e a Carol, a gente conversou sobre isso esses tempos. Que às vezes a gente, sei lá, eu leio alguma newsletter que eu fiz, ou a gente vê algum episódio do podcast e fala, putz, não entreguei nada, nossa, tá bem, não sei. Dá uma autossabotagem. Parece que a gente, sei lá, fala, nossa, quem elas estão brincando aí de fazer um podcastzinho, sabe? E uma coisa que eu falei pra Carol eu acho que todo mundo sente isso, porque a gente ouve muito, né? Os atores mais fodas, os caras com Oscar não assistem as próprias produções, as próprias atuações, porque não acham que estão bons o suficiente, então quem sou eu na fila do pão. Uhum. E isso não... Hoje, isso não me impede de fazer, né? Uma, porque estamos juntas, não tô sozinha. A gente falou também sobre isso ajuda muito. Mas outra porque, como você já comentou, a gente não tem pretensão de ser perfeita aqui. A gente tá fazendo isso aqui para se divertir. E para que, se 2 pessoas ouvirem e falarem, nossa, sim, me identifiquei muito, e a gente realmente sentir que a gente tá criando essa mesa de amigos, é isso que a gente quer. Ponto final, entendeu? Então, é isso. Ouçam o Mesa. Dito isso, ouçam o Mesa. E aí, falando, ok, a gente falou bastante de trabalho, né? Dessa cobrança por alta performance, cobrança por não conseguir descansar, não conseguir relaxar e ver uma série, alguma coisa assim. Mas a gente tem também o que a gente também comentou na introdução, que é a parte da cobrança pelo autocuidado extremo. Nunca é o suficiente. Você nunca tá se cuidando o suficiente. Sim. Não importa o quão salada eu coma no dia, o copo de água que eu tomei ainda tá pouco, ainda não tô saudável o suficiente, ainda
tem espinha na minha cara, ainda meu cabelo tá ressecado, sabe? Nunca tá suficiente. A unha Exato. tá quebrando. Sabe o que é uma merda, assim? A gente vê essas rotinas impossíveis nas redes sociais e tal, e você não conseguir atingir, você se sente meio fracassado, sabe? Esse que é uma droga. Sim, eu olho. Eu parei de seguir por saúde mental mesmo. Eu parei de seguir muita Influenciadora. influenciadora, até nutricionista que diz que seguir uma dieta é fácil. Eu parei de seguir. Parei de seguir meninas com corpos perfeitos e tudo, porque eu entendi que, primeiro, elas são pagas pra ter esses corpos. Tipo, elas fazem publis pra ter esses corpos, o dia delas não é 8 horas de trabalho. Exato, elas têm condição, né? A vida delas permite que elas façam o exercício que Lipo. quiser, tem o personal, exato, faz massagem modeladora, tem às vezes um cozinheiro que vai fazer a marmita Exatamente. dela bonitinho. É diferente da Exato. maioria da realidade de todo mundo. Eu parei de seguir todo mundo que prega essa vida perfeita e de que se alimentar é muito fácil, se alimentar perfeitamente é muito fácil, de que beber 3 litros de água é, assim, a coisa mais simples do mundo de se fazer. Eu parei, simplesmente parei, porque tava me fazendo mal. É. Eu me olho no espelho, eu já tenho uma cobrança gigantesca com a minha autoimagem, muito mesmo. E olhar essas pessoas que pregam essa vida muito simples, de saudável, de tudo, tava me fazendo muito me ficar ainda mais me cobrar ainda mais e ficar ainda pior comigo mesma. De que eu não tava conseguindo seguir Exato. essa vida que eles estão pregando. Então eu parei de seguir. Só que em algum dado momento já entrou na minha cabeça. Então ainda existe a cobrança do fazer e ser perfeita fazendo, sabe? Eu tenho muita dificuldade de dormir cedo e jantar muito antes de dormir. E, assim, hoje a gente até poderia ser melhor, mas a rotina também não permite que seja ideal. Uhum. Mas assim, a gente acaba jantando e não dando muito tempo até dormir. Esse lance das 2 horas de tela, que eu sei que é super importante, é válido, a gente não consegue fazer. E a gente acaba dormindo, às vezes, mais tarde do que a gente gostaria. E antes eu ficava mó bolada, eu falava, não, a gente precisa ajustar isso assim, ser perfeito. Hoje eu penso, se hoje eu durmo às 11h30, vamos tentar dormir às 11, sabe? Vamos tentar jantar meia horinha mais cedo. E aí, se eu consigo falar, ok, isso já tá suficientemente bom dentro da minha realidade, já vai ajudar. O lance de exercício físico, pra mim, é um ponto, assim, que eu ainda tô ajustando. Mas eu tô tentando ir na academia. Aí hoje eu consigo ir, sei lá, 3 vezes por semana. Pra mim, já tá show, eu ia 0. Aí chega alguém e fala assim, mas e 3 vezes por semana não ajuda em nada. Você não vai conseguir ter músculo só 3 vezes por semana. Ou com essa carga aí que você tá fazendo. E eu fico, cara, mas é o que eu consigo agora. Isso me lembra muito um vídeo que eu vi de um cara que ele, tipo, derruba um golinho de água e só porque caiu um golinho ele derruba o copo todo, sabe? Tipo, tem nada a ver, sabe? Não é porque caiu uma gotinha que você vai derrubar o copo todo. É igual, por exemplo, antes eu pensava muito isso. Eu já vou almoçar lanche, então foda-se, nem vou fazer dieta essa semana. Eu vou no Outback. Exato. Tipo, o que tem a ver? O que tem a ver? É melhor você continuar comendo direito. Exato. Enfim, o máximo de vezes que você conseguir, tá tudo bem. Exato. Eu acho que a gente tem que começar a internalizar cada vez mais a questão de ser suficientemente bom dentro da tua realidade agora, sabe? Uhum. Então, eu vou ser uma profissional suficientemente boa, eu vou malhar de forma suficientemente bom, ok, pra mim agora, sabe? Minha rotina vai ser como der pra ser, nem avacalhando, nem falando, foda-se, vou comer McDonald's todo dia, e nem chateado porque não conseguiu, meu Deus do céu. Nossa, hoje é sexta-feira, eu quero beber uma cerveja e se chicotear por conta disso, sabe? O lance não é cair na comodidade, tipo, vou ser mediano o tempo todo. Não é sobre isso, mas um dia, se você for mediano, medíocre, tá tudo bem. Cara, e eu digo mais, eu acho que isso é necessário, sabe? Muito. Esses tempos aí, eu tava super regradinha na academia, assim, tal, indo toda hora. E aí teve um dia que eu trabalhei até mais tarde, então eu parei de trabalhar umas 7 e pouco. Uhum. Isso já ferra com tudo, quando você vai na academia de noite. Aí tava chovendo, quando eu trabalho até tarde, eu fico muito cansada mentalmente, muito estressada. E eu sei que o certo é ir na academia, porque isso ajuda muito. Sim. Ou, enfim, qualquer atividade física ajudaria nesse caso. Mas tava chovendo, eu tava tipo, cara, eu tô muito cansada. E aí eu falei, cara, quer saber? Hoje
eu não tô afim de fazer nada que se dane, sabe? Então, Uhum. eu realmente, aquilo que eu falei no começo do episódio, eu coloquei uma roupa mega confortável, eu abri uma lata de cerveja, uma garrafa de cerveja, e eu fui ver TV. E tudo bem, fui comer salgadinho. Uhum. E isso me fez muito bem, sabe? É uma dose de serotonina que às vezes você precisa. Então, É uma não forma fui de malhar, gente. Fui beber uma cerveja, comer salgadinho, e é isso, que se é uma forma dane. de bem-estar totalmente diferente do que pregam. Maravilhosa, E sim, é o que faz bem pra você, né, no exato. fim das contas. Tava de TPM pra caramba no mês passado, muita TPM mesmo, no primeiro dia de menstruação. Tava sozinha em casa, a Bart tinha viajado, eu tava miserável, miserável. Falei, eu tentei, tá? Nesse dia eu tentei mesmo, eu tentei não comer porcaria. Só que nada me fazia feliz. Falei, vou tomar um banho, escutar músicas gostosas. Não ajudou. Vou tentar assistir um filme que eu amo. Não ajudou. Falei, ai, quer saber? Aí eu fui no iFood e pedi um pote desse tamanho de fondue de chocolate com Ah, que morango. delícia. E eu fiquei muito feliz, entendeu? Tudo certo pra mim. Cara, é isso. Meio que foda-se, sabe? Faz o que te faz feliz. Lógico, você é adulto e você vai precisar intercalar entre o que te faz feliz e o que você tem que fazer. Exato. O que tem que ser feito. A gente tem sim que malhar os músculos, porque isso é importante pra sua velhice. A gente tem sim que beber água, porque isso é importante pro seu corpo. Você tem sim que comer legumes e verduras, porque isso é bom pro seu corpo. Mas não quer dizer que você só pode fazer isso, que você só tem que fazer isso. E que tá tudo bem comer uma barra de chocolate na TPM, tá tudo certo. Exato, exato. Sabe? Tem estudos, né, mostrando que as gerações mais novas, elas estão cada vez mais saudáveis, né? Uhum. Elas estão trocando a balada por encontros durante o dia e elas estão cada vez menos bebendo álcool. O que é muito legal, sabe? Eu sou fãzona dessa tendência da nova geração, porque a gente realmente era meio Extrapolou. vida louca demais, talvez. Mas me pergunto se eles sabem ter esse equilíbrio. Se eles se cobram tanto para ter uma vida muito saudável e tal. O quão isso também não vai pro performático, sabe? Pro bem-estar das redes sociais, pro consumismo do bem-estar, que isso é uma pauta muito séria. A gente tá cada vez mais. Não, você precisa do super coffee, você precisa do colágeno, você precisa tomar todas essas vitaminas, gummy Hair, gummy, não sei o quê. tudo gummy. Você precisa ter 7 produtos aqui de skincare só pro rosto, precisa ter 5 produtos de cabelo. Então, gasta-se muito dinheiro pra coisas que às vezes você não precisa, na maioria das vezes você não precisa, Uhum. sabe? Um médico vai saber dizer se você precisa ou não. E é Eu isso. vi muito sobre como a classe média alta começa a consumir, de fato, as coisas que tiram ele do patamar de que todo mundo tem. Porque o consumismo hoje, por si só, as marcas, elas são muito replicáveis, né? Então, por exemplo, uma bolsa da Chanel é muito fácil ser replicada. Um sapato Louis Vuitton é muito fácil ser replicado. E como as pessoas de alta sociedade começam a de fato, de se desconectar da sociedade. Porque é isso que elas querem. Elas querem estar em outro patamar. Elas querem se mostrar em outro patamar, né? Você não pode ter a mesma vida delas. Como que elas mostram isso? E hoje é através do bem-estar, porque só uma classe muito rica, uma pessoa herdeira, uma pessoa, enfim, tem tempo pra ter todos esses passos de skincare, ter tempo pra ir malhar. Então, assim, o tempo hoje, de fato, é o que desconecta a alta sociedade dos outros. Exato. Então é isso. Por isso que a gente tá nessa alta de conteúdos que vão, né, na alta performance, nessa vida totalmente performática do bem-estar. Porque é o que a alta sociedade quer. Você não vai ter tempo. Você não vai parecer comigo nesse momento. E de fato a gente não vai. Porque a gente não tem como nutrir tudo isso. E é onde eles estão pegando, é no tempo. É uma rotina muito elitista mesmo, assim. Muito, exato. Você não vai conseguir ter essa rotina. E de fato a gente não vai conseguir. E é no tempo que vem do dinheiro, da Exato. possibilidade de você ter aquele tempo, né? Então, Exato. Tanto que agora, itens de luxo, eu não sei se vocês viram, mas marcas de luxo estão começando a vender Alter. jura? Aham. Virou item de personal, assim. Porque a alta sociedade tá indo muito pra academia. Roupa de academia virou um negócio. Roupa de academia, gente. Cara, o que aconteceu com você ir com qualquer Roupa de leg vereador, top? né? Exato. E toda cagada pra academia. Cara, não existe, mas é porque é isso. A alta sociedade agora entrou nesse negócio. Fazer yoga é uma coisa que, tipo, virou, assim,
tapetinho de yoga dentro de casa é quase que um item essencial. Sim. Você precisa acordar e fazer seu yoga, sabe? Gente, essa garrafinha aqui é horrível, mas é totalmente. Não, é muito boa essa garrafa, tá? Mas assim, é muito item de bem-estar, Sim. consumismo que não precisa, sabe? Exato. E agora tem esses itens de bem-estar que se desconectam mesmo. E aí é isso, a gente tá vendo esse alto padrão de vida e não de tempo, né? E não de itens consumíveis, porque o tempo você não consome. Exato. Então é um pouco isso que a gente tá vendo hoje. E é por isso que a gente tá sofrendo tanto, porque a gente precisa das 8 horas pra poder pagar nossa conta de luz. A gente precisa dessas 8 horas trabalhando pra, enfim, conseguir viver de alguma forma. A gente precisa setar a expectativa pra realidade, cara, assim. Exatamente. Uma influenciadora que tem filhos, mas tem uma babá que vai ajudar, é diferente da vida de uma mulher que tem filhos e cuida dessas crianças e tá, assim, tirando 20 minutos por dia pra tentar fazer um exercício físico, sabe? É completamente diferente. Até em questão de desenvolvimento pessoal também, de fazer um curso, etc. A gente tem que ajustar a régua da realidade, né, do que é possível. E aí, depois também, talvez não se levar muito a sério. Acho que esses são, talvez, as duas coisas que a gente mais peca quando a gente tá falando de ser a melhor versão o tempo inteiro. Eu acho que o nosso parâmetro tem que ser a gente mesmo. E mesmo se é que a gente mesmo... Não precisa, dependendo, da situação, tá tudo né? bem, entendeu? Da situação, tipo, hoje mudei de emprego e agora eu tô trabalhando um pouco mais. Não dá pra eu ser a mesma versão do emprego anterior. Exato. Então é setar a expectativa do lugar que você tá. Dá pra eu comer bem aqui, dá pra eu fazer meu exercício aqui, dá pra fazer 20 minutos de exercício. É melhor que nada, cara. Vamos fazer, sabe? Exato. Tá tudo bem. Consigo pagar um personal à distância. Boa, vai fazer isso, sabe? Tá tudo bem. O que é possível. E, nossa, mas isso aí não é o suficiente. Gaguei. É o que dá pra fazer agora, tá? Então não me enche o saco. Exato. É meio isso. Se dá a devida insignificância de apenas viver o comum, né? O se dar a devida desimportância é libertador. Tem uma influenciadora que eu sigo, a gente tá, né, falando muito de influenciadores que pregam uma rotina que não é muito legal e tal, mas tem algumas pessoas legais na internet que vale a pena. E aí tem uma menina que eu sigo, ela chama Isa Ribeiro. E ela teve problema com dirigir também, ela demorou muito, ela tinha medo e tal. E aí ela fez um vídeo uma vez no carro, tipo, não dirigindo, mas ela tinha estacionado o carro e aí ela começou a gravar, falando que o que fez ela ir perdendo medo de dirigir foi realmente não se dar tanta importância. Então, assim, ela foi no mercado e ficou muito tempo tentando estacionar. E o que antes nela ia dar muita vergonha, falar, meu Deus, que inferno, nossa, tá todo mundo me vendo e aquela coisa, não quero passar por isso. Ela ria da situação, falava, moço, me ajuda aqui, eu tô conseguindo parar certo. E é isso, sabe? Ninguém se importa, tá tudo bem, entendeu? Então, isso ajudou ela a conseguir suprir aquela dificuldade que ela tinha. Então, a gente, né, voltando nas coisas que a gente tava falando, ajustando a régua pra nossa realidade, também não se leva tão a sério, sabe? Vai tentando, vamos brincar mais, vamos experimentar mais, sabe? E eu acho uma coisa legal também, que é o pedir ajuda. Muito! Eu não sou uma pessoa de pedir ajuda. Eu detesto pedir ajuda. Me sinto muito... falhei. Falhei, sabe? Pedir ajuda, eu falhei. E, sei lá, tô tentando pedir mais ajudas. Mas é legal isso. Tipo, eu não sei estacionar aqui, me ajuda. Eu tava lá no Mira, uns tempos atrás, e lá tem uma puta rampa pra estacionar. E a menina no jeito que ela estacionou, ela só podia voltar de ré. Putz. Na rampa. E, quem sabe, rampas íngremes é difícil vir com o carro na ré. Ela virou pra mim, ela falou, você sabe dirigir carro manual? Eu falei, sei. Ela falou assim, você tira pra mim, por favor? E eu falei, tiro, tranquilo. E aí eu consegui tirar o carro dela. Ela, ai meu Deus, muito obrigada, imagina, que isso. E aí eu fiquei pensando, isso ficou muito tempo na minha cabeça de tipo, eu acho que eu jamais teria feito, eu teria passado uma puta vergonha, porque eu ia ficar tentando, até eu mesma conseguir. Sabe, eu não ia conseguir pedir ajuda, mas é porque era eu tentando provar pra mim mesma que eu ia conseguir, sabe? Eu não ia nem ter ido, porque eu sabia que ia ser difícil. Eu falei, não, então eu nem vou, sabe? Cara, é muito louco como a nossa mente funciona. Exato. E como a falha pra todo mundo funciona de um jeito diferente, né? Ninguém gosta de falhar.
Mas é isso, a gente. O que é falhar, entendeu? Assim, ok, não é legal e tal passar por essa situação, mas se a gente tá só. Tudo bem, eu não sou boa nisso ainda, eu nem tô me propondo a ser boa nisso ainda. Ou sou bom do jeito que dá pra ser hoje, sabe? Não preciso ser o melhor. Por que a gente quer sempre ser o melhor, entendeu? Ai, Meu Deus do dane-se, céu. né? É, exato. Que Eu quero ser inferno. o pioral hoje, tá Uma tudo coisa bem. que eu li isso, eu vi isso no Instagram, sei lá, que pra mim é chave. Ninguém se importa tanto assim com você quanto você acha, entendeu? Você não é Se tão dê a sua importante, devida sabe? insignificância. Às vezes a gente fica, ai, vou postar isso aqui, o que vão pensar? Vai todo mundo pular seu stories, ninguém nem vai ver, Mano, entendeu? isso é uma coisa bizarra. Ninguém vê story direito. Todo mundo tá só assim, tic, 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 no botão, tipo, E você passa pra frente. milhões de tempos editando, buscando o filtro perfeito, e a pessoa, tipo, pulei. Ninguém vê 1 segundo de story, cara. Então, assim, foda-se. Eu vi um vídeo de um menino outro dia também, gritando no shopping, seguindo. A gente tem muita vergonha de chamar a atenção, né? E absolutamente todo mundo só olhou e continuou seguindo a vida. Exato. Que Mas, cara, inferno. você é tão insignificante. Tão insignificante. Meu primo tem uma tatuagem de um pontinho no pulso dele. E é de um livro ou de uma teoria, eu não lembro exatamente. Posso procurar e depois mostrar pra vocês. Mas eu acho que é uma teoria de um cara que ele fala que a gente é só um pontinho. Porque se você for ampliando o mundo, você não é nada. Não é nada. A Terra é só um pontinho. Imagina o que você é dentro desse pontinho. O alecrim dourado. Exato. E aí é sobre pontinhos, exatamente. Ele vai meio que aumentando, ampliando, até de fato não ser nada dentro de um pontinho que é a Terra. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E aí ele fez a tatuagem de um pontinho pra lembrar que ele é só um pontinho. Ah, que legal. Isso é muito legal. É uma tatuagem minúscula, mas é a que tem mais significado pra ele. Isso é muito legal. Eu acho essa teoria é muito boa, apesar de não conseguir contar ela do jeito certo. Mas é mais ou menos isso. E eu acho que é isso. Às vezes lembrar que a gente é um pontinho completamente insignificante dentro de um pontinho insignificante, de um pontão insignificante. Sabe o que eu tô pensando aqui? A gente tá falando de postar e tal, e querer ser o melhor. E a gente falou de ego. E talvez, porque eu tava pensando muito nisso. Falei, cara, a gente só tem que fazer o que a gente tá afim, ninguém liga e tal. Mas às vezes a gente quer ser o melhor porque a gente quer ser elogiado. A gente quer ser o melhor porque a gente quer que as pessoas falem, uau, você é muito bom nisso. Nossa, você é o melhor nisso. Não é sobre você, né? É sobre Porque se fosse só fazer por fazer, talvez eu fizesse. Talvez eu nem precisasse postar. Mas você quer fazer bem feito, e quer postar, e quer editar sua vida, e quer ser o melhor porque você quer receber elogios. É ruim admitir isso, mas é verdade. É bom receber elogios. Sim, todo mundo ama. Mas eu acho que sim, você tem um ponto que é importante. Que às vezes você, seguindo a sua vida normalmente e insignificantemente. Se fosse só você por você, talvez a gente tivesse menos pressão sobre as coisas, entendeu? Exato. Refletindo sobre. Tô me dando o direito de ser insignificante aqui no meu cantinho. Ai, cara, mas é. Mas eu vou falar uma coisa que eu faço muito nessa questão de tentar, até que eu não tento mais. Ao invés, eu não sou mais tão assim, mas eu costumava ser. Eu tentava dar o meu máximo em tudo. Vou dar um exemplo aqui pra ficar mais claro. Quando eu tava na época do vestibular, eu fiz 1 ano de cursinho antes de entrar na faculdade. Eu ia todo sábado eu ia pro cursinho, eu fazia simulado, eu estudava até 6 horas, das 7 da manhã às 6 horas da tarde, todo santo dia. E eu não descansava. E ao invés de eu ir levando a coisa com equilíbrio, eu fui, até por conta que, né, os outros estudantes também tinham esse ritmo, então eu queria acompanhar o ritmo e tal. Chegou muito perto de fazer o vestibular, 2 coisas aconteceram que foram engraçadas. Ruins, mas engraçadas. A primeira é que, pouco antes de eu fazer o vestibular, uns 2 meses antes dos vestibulares começarem, eu não aguentei mais. E eu parei, eu falei, eu não consigo mais. Eu parei de ir na aula. Parei de estudar, eu fiz nada. No último mês pré-vestibular, não fiz nada. Eu não ia mais ao cursinho, eu desisti. Sabe? Sendo que era talvez o momento que eu deveria mais estar dando gás, mais revisando. Talvez eu não tenha burnoutado ali. E quando eu fui fazer o vestibular da Casper Libero, que era uma faculdade que eu queria muito, uma das melhores faculdades de jornalismo, eu fiquei numa sala que só tinha Vanessas e Vinícius, porque era por inicial. por ordem alfabética. E aí eu vi um monte de Vanessa
uma galera que, assim, falando de um jeito extremamente culto, e aparentemente, na minha cabeça, eles escreviam extremamente bem. E aí eu fiquei, meu Deus, eu sou muito insignificante, mas de um jeito ruim. Eu fiquei, nossa, todas elas são muito melhores do que eu. E aí Todas eu me as Vanessas. assim, nossa, eu sou uma agulha num palheiro aqui, eu não deveria nem estar tentando. E eu me auto-sabotei real, assim, não passei. Mas eu fiquei com isso na cabeça, assim, depois. Por que eu fiz isso, sabe? Porque eu simplesmente não confiei em mim, não fiz um bom trabalho. Foi uma comparação completamente externa e completamente da minha cabeça, assim, porque às vezes elas nem eram boas. Às vezes a aparência da pessoa, tipo, o óculinho, sei lá, uma blusinha mais séria, e aí pronto. Essa pessoa detém todo o conhecimento do mundo dentro da cabecinha dela. E aí, é isso. Isso já foi suficiente pra você achar que você era patética ali dentro daquela sala. Exato. Então, resumindo, falamos muita coisa, mas eu acho que pra fechar a questão de não ser a melhor versão o tempo inteiro, eu diria que é pra gente calibrar a realidade, né? Tirar um pouco a fantasia, principalmente que as redes sociais pregam, que, enfim... Deixe de seguir pessoas que pregam uma realidade completamente diferente da que você tem. Que fazem você se sentir mal, que fazem você sentir que sua vida talvez não tá suficiente. Realmente adequar e tá ok se você for suficientemente bom. Então, hoje eu consigo malhar 2 vezes por semana e eu treino fofo. Vou melhorar? Vou melhorar. Mas agora é isso e tá tudo bem. Isso não vai fazer com que, eu nem vou na academia, já que eu não consigo. E acho que não se levar tão a sério, né? Brincar mais, gente. A gente tem que voltar a aprender a brincar, sabe? Exato. Acho que também achar que você não é tão importante. A gente falou isso, mas não se imagine tão importante pra você poder tirar essa pressão das suas costas. De que tá todo mundo te olhando. A verdade é que ninguém tá te olhando e tá tudo bem. Você pode fazer as suas coisas tranquilamente, que tá tudo certo, sabe? É isso. E... acho que aprender a descansar, aprender a dizer, cara, é isso. Hoje eu quero abrir uma cerveja e não interessa que eu tô dieta, eu vou fazer isso. Amanhã eu volto. Vou vegetar no sofá. Vai tudo lá, bem, cara. Tudo certo, entendeu? Faz seu, sei lá, sábado insignificante e vive sua vida, sabe? Tá tudo certo. E essa mesa foi uma sessão de terapia pra mim. Foi ótimo. A gente sabe que toda mesa é meio terapêutico pra mim. É sempre a minha sessão de terapia. Mas essa foi realmente muito bom. Eu gostei muito. Vai se levar menos a sério? Talvez. É um processo. É um processo. Não se cobra pra se levar menos a sério. Não me cobra! Eu tenho que ser a melhor em não me levar a sério. Eu sou a melhor em ser insignificante. Olha, eu queria encerrar esse episódio fazendo um brinde. A gente sempre faz um brinde quando a gente acaba, mas eu queria fazer um brinde a isso. Os dias em que a gente tá de moletom, os dias que a gente tá se sentindo realmente uma mebinha, não tá dando tudo de si, tá fazendo o mínimo e esse tá sendo o nosso máximo. Exato. Porque esses dias eles são importantes, eles fazem parte e tudo certo. Exato. E aí você que tá assistindo por vídeo no YouTube, no Spotify, tá vendo que hoje a gente tá fazendo vídeo de moletom, sem maquiagem, cabelo de pé, e tá tudo certo, porque a gente se deu o direito de tá meio feinha hoje. Eu tô de batom, porque a gente gravou um episódio anterior e esse batom nunca sai. Mas... ele é o melhor em ser um batom. Ele é o melhor batom e fixação. Mas enfim, a gente quer muito saber no que vocês se cobram. Comenta aqui, se você tá no YouTube, já comenta aqui embaixo. No Spotify também dá pra comentar. E nas outras plataformas, acredito que também dê. Como esse episódio ressoou aí, se faz sentido pra vocês ou não. A gente gosta muito de ouvir a opinião de vocês. E é isso. Se você não faz parte do nosso grupo no WhatsApp, corre aqui também. Já entra no nosso link, participa lá, que dá pra saber os episódios do Express pra você participar. E a gente também solta uns spoilerzinhos lá. Exato. E a gente se vê na próxima quarta. É isso. Um beijo! O Mesa para Duas é um podcast produzido e gravado pela Nut Filmes. O roteiro é meu e da Carol. Comunicação visual, WLZ Studio. Apoio Prospecção Ads.